que eu quero ouvir direto do Magrão, porque eu sei que o Magrão conhece muito bem esse jogador. Sei que esse jogador já foi pauta para o Magrão anteriormente. Paulinho Paula chegando no Inter, Magro. Bruno, eu tô tentando ser o mais comedido possível nas minhas análises, porque ontem eu falei do Félix Torres, né, que era uma opinião minha, e tu viu a repercussão que deu, até pelo tamanho do nosso programa, pelo tamanho da Band, a repercussão que deu quando eu falei que o Félix Torres era um jogador que estava vindo como um refúgio do Corinthians e deu aquela repercussão toda. O Paulinho, ele foi oferecido para o Internacional, se eu não me engano, início de 24, não se encaixava no perfil naquele momento do Internacional. É um jogador que teve uma boa passagem na Turquia e depois já foi meio que livre. Eu não sei se o Vasco pagou alguma coisa, mas já estava meio que saindo do time da Turquia. Não é um jogador que jogou em time de expressão da Turquia, de um time de meio de tabela para baixo na Turquia, foi para o Vasco, chegou a jogar algumas partidas, se lesionou, teve uma lesão grave, mas o que a diretoria passa com isso? Passa que vai ser um time que vai fazer apostas, que vai procurar no mercado algumas soluções de jogadores que não estão firmados ainda, e é o caso do Paulinho, um jogador que não é um jogador firmado, que vem para o Internacional com uma grande chance da vida dele, mas já com uma idade mais avançada, não digo avançada pro futebol em relação ao histórico do que ele fez no futebol até agora, mas é o recado que a diretoria está passando para o torcedor, que é esse tipo de jogador que vai chegar, jogador como o Félix Torres, que não foi bem no Corinthians, jogador que está livre no mercado. Esse é a equipe que é temerária, porque o torcedor já está desconfiado da equipe nesse ano, como vai ser, pelo que foi o ano passado. Um jogador que eu acho que vem para compor o grupo ali, mas eu, sinceramente, para compor o grupo, ia compor o grupo com jogadores da base. Por mais que falem que a base do Inter está sucateada, que não tem jogadores de qualidade, mas se olhar para a Taça São Paulo ali, consegue pincelar alguma coisa e colocar na equipe principal. Como o Guima sempre fala, o jogador, quando vem para a equipe, ele vai jogar, vai ter oportunidade e vai acabar jogando. Não sei da onde foi essa indicação do Paulinho, mas é um jogador que já foi pauta internacional e foi recusado algumas vezes. Legal. O jogador foi anunciado há pouco e o Donos da Bola já tem todas as informações sobre o jogador. Passagem dele pelo Vasco, passagem anterior. Então aqui a gente vai dissecar essa nova contratação do Inter. E o Magrão foi muito claro aqui. Ele não contrataria. Ele conhece o atleta, não é de agora, e ele não contrataria. Se é para contratar o Paulinho Paula, ele daria uma oportunidade para um menino da base. Guimarães. O maior temor para mim são os 307 dias de afastamento do Paulinho por uma lesão de ligamento, né? Que eu não lembro o detalhe da lesão, qual foi, mas ele ficou um ano parado, uma temporada inteira parado. 307 dias representam um ano. Depois, quando ele retoma, ele tem mais 2 lesões e aí fica muito difícil, né, reencaixar uma sequência de futebol. O Paulinho, antes dessa lesão, era um jogador de um Vasco bem diferente do Vasco atual. Era um Vasco meio sem recurso, né? Com alguns jogadores modestos, e ele até se destacava, tá? Trata-se de um meia, um segundo. Ele pode jogar de segundo volante um pouquinho mais avançado por dentro. Eu dei uma pesquisadinha aqui no famoso tema de casa que a gente faz. O Magrão tem ele como um jogador que joga mais pela beirada. Mas pela beirada. Eu vi nos mapas dele que é um jogador que atua um pouquinho mais na faixa central, tá? Esses mapas do Paulinho representam assim o período que ele teve no Vasco. De qualquer forma, ele era um titular do Vasco até se machucar gravemente e ficar esse ano todo parado, que eu acho que é o ano de 24, que ele fica todo parado. Aí no ano passado teve muita dificuldade para retomar, não obteve sequência, perdeu posição, não foi mais cotado, não foi mais cogitado. Já tem 29 anos, aliás, ele fez 29 anos ontem, o Paulinho Paula, né? Ele é um jogador 9-7, ontem ele fez 29 anos. Andou por Portugal, andou por Catar, ele tem uma rodagem de um jogador que, obviamente que não empolga, tá? Mas eu também vou falar um negócio que é o seguinte,
eu também tenho a compreensão de que o momento do Inter vai ser com esses jogadores. O Inter não vai conseguir trazer jogadores de mais peso, gente. Não vai conseguir trazer jogadores de mais peso. É uma contratação meio surpreendente pelo período que ele ficou de fora, e isso sempre dificulta, né, retomar o processo, e mesmo a questão de qualidade do jogador. Agora, se a gente está esperando jogadores de mais nome, eu acho que eles não vão chegar. Não vão chegar. O momento do Inter é um momento de contratar jogadores médios. Médios. Paulinho não é um jogador, dentro do contexto de futebol brasileiro, que passa, assim, essa ideia de jogador médio, né? Alguns lances que a gente está vendo, ele tem até qualidade do chute de média a longa distância. Tem bom passe também. Né? Exatamente. Passa bem a bola. Agora, Chega a ser absurda a contratação ou não? eu acho que se fosse no outro momento, sim. Nesse momento, eu vou compreender a situação do Internacional. Mas e a base? Não seria melhor usar um menino da base, então? O é. Inter hoje, por exemplo, o Inter tem Gustavo eu preciso Prado. ver mais a base. O Inter tem Gustavo Prado, tem Carboneiro, tem o Tabata, que também joga por dentro e pelo lado, tem o Vitinho, Paulinho Paula. Eu acho que talvez o Inter esteja Sei se esse pensando cara nele... acrescenta, cara. Talvez é mais um, eu quero te ouvir, Luiz. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o grande detalhe aí é a idade. Para mim, o grande detalhe é a idade. É um jogador que já fez 29 anos hoje, é isso? Fez 29 anos hoje. Ontem. Tem um histórico de lesão aí, né? Tem um histórico de lesão aí. E a gente sabe que eu fui jogador. Quando tu tem uma idade, tem a lesão que ele teve, que foi uma lesão grave, e depois ele voltou a jogar, né, com essa lesão e machucou de novo. E aí tu vê a idade dele de 29 anos, é preocupante. Só que, como o Guimarães falou, o Internacional vai contratar esse tipo de jogador, que é uma aposta perigosa. E é isso que a torcida do Inter tem que esperar. E na verdade, esse é o perfil de reforço que o Inter está olhando pela condição atual financeira do clube. Eu fiz questão hoje da participação do Calvin para que a gente tivesse mais uma pessoa que acompanha muitos outros jogos do futebol brasileiro, que conhece esses jogadores que não são conhecidos do grande público. O Calvin, inclusive, trabalharia fácil como analista de desempenho de um clube. Aliás, tem uma galerinha dando uns migué aí. Ideia, hein? Que então, põe ele, te contrata ele no O Calvin seria um cara bom para ele. O que tu pode falar sobre esse jogador, Calvin? Com fome ele vem, né, pelo perfil, mas ele tem qualidade para ser importante para o Inter, e fala um pouquinho mais também sobre as características do que tu lembra dele. Qualidade tem, acho que o problema o Guimarães falou, né, a questão de física, né, porque ficou muito tempo parado, teve uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito, e aí ficou cerca de 10 meses afastado para se recuperar, né? Teve a lesão ali no final de 23, passou quase todo 24 parado, e aí volta em 25, mas sem muito ritmo e sem muita sequência no Vasco. Lembro que ele trabalhou com o Ramon Dias, né? Aquele Vasco que o Ramon falava lá sobre Novar Barrar e tal, de escapar do rebaixamento. O Paulinho chega na metade de 23, encaixa no time, era Zé Gabriel, o primeiro volante, Paulinho e Praxedes, os dois meio-campistas que acompanhavam ali no Vasco, e aí tinha a Rossi, o Peck pelo lado direito, o Payet pelo lado esquerdo e o Verratti na frente. Ele era um segundo então volante, ele era um segundo ou terceiro, né? Porque tinha o Zé Gabriel fixo, né? À frente da defesa, e aí Paulinho e Praxedes fazendo aquele vai e vem. Então é um jogador que pode ser 8, ou pode jogar um pouco mais aberto, mas aí naquela função do volante ponta, né? Aquela coisa do Edenilson, por exemplo, mas dando uma recomposição ali pelo lado que propriamente sendo um ponta de jogada de linha de fundo e finalização. Mas essa questão de lesão no joelho, né, cruzado, que demora muito a recuperar, jogador que não conseguiu ter sequência em 2025, acho que essa é a grande preocupação. Tanto que o mercado do Paulinho, ele estava sem clube, né, terminou o contrato com o Vasco, e o Remo era o clube que estava interessado nele, para justamente apostar na recuperação de um jogador que teve essa questão de lesão grave. Então é esse o mercado que o Inter está fazendo. Se fosse o Paulinho lá de 2023, que eu lembro que o Inter chegou a buscar o Paulinho, informações do Paulinho em 2021, quando ele jogava no Boa Vista de Portugal. Se noticiou na época o interesse do Inter no Paulinho, que foi formado na base do Fluminense. Então desde lá já se fala um pouco sobre esse nome. 23 foi talvez o ótimo ano dele no futebol brasileiro, mas aí veio a lesão, um 24 parado e um 25 com pouca sequência. É um jogador que oferece possibilidades ao treinador, né, Magro?
pode assim ter as suas limitações, essa lesão grave sem dúvida alguma preocupa muito, mas eu tentando entender essa contratação, além das limitações financeiras do Inter que a gente bate tanto na tecla, é um jogador que vai oferecer alternativas ao Pesolano, né? É difícil, Bruno. Eu estou entendendo o que eles estão falando. Ele era um jogador que no Brasil ele vem jogar como segundo volante. Ele jogou um pouco mais avançado lá fora, né? E ele vem se readapta ao futebol brasileiro jogando como segundo, mais um terceiro homem de meio campo, nem um segundo, um terceiro homem de meio campo. A preocupação é mais o recado que está sendo dado pro torcedor. É isso que é o nosso questionamento aqui. A qualidade do jogador, ele é desse nível, de remo, de time de meio de tabela. Então, se o Inter está buscando esse tipo de jogador, é uma aposta. E me preocupa muito a questão da lesão. Eu tive lesão de ligamento cruzado, é difícil você voltar, ainda mais depois de 29 anos. Como eu te falei, a gente faz as críticas aqui, mas a gente sempre torce para que dê certo. Claro. Para que dê certo o Paulinho, para que dê certo o Félix Torres. Mas a gente tem que analisar friamente e passar isso para o torcedor. E o torcedor entender, e o Guima foi muito feliz, que esse é o tipo de jogador que o Internacional vai buscar agora para a temporada. Então, me preocupa, óbvio que me preocupa. Preocupa o torcedor? Muito. Mas é o que o Inter vai buscar e vai trabalhar. Não acredito, de verdade, gente, que com o Paulinho, com esses jogadores que o Inter está trazendo, que possa fazer algo melhor do que fez o ano passado. Porque não está reforçando, não está melhorando a equipe. Ele está formando jogadores como foi quando trouxe o Ronaldo, o Richard, todos jogadores desse patamar. Se der uma sorte de um desses jogadores ir bem, ok. Mas para o torcedor entender, os jogadores que estão sendo contratados agora são jogadores desse nível, de Ronaldo, de Richard, jogadores que não têm um histórico de grandes atuações e de uma consistência na carreira. É isso a preocupação e eu não posso me eximir de passar isso para o torcedor. Não, perfeito. A gente tem que falar antes, dentro daquilo que a gente conhece, e o programa está mostrando muito conhecimento em relação ao atleta. Ontem dissecamos também aqui o Félix Torres, zagueiro que o Inter também acertou a contratação, embora ainda não tenha sido anunciado. Para os donos da bola aqui da Bandeirantes, para a imprensa em geral, se o Inter for finalista das grandes competições na temporada, é ótimo. A audiência vai lá em cima, o torcedor fica engajado. Então, assim, a torcida de todos é que o Paulinho arrebente no Inter, que o Félix Torres... Como é que é, Magro? Não já ouvindo. Ah, perfeito. Que o Félix Torres jogue muito, que todo mundo jogue muita bola. Agora, a gente precisa falar a realidade. E assim, Guimarães, está muito clara uma questão. Muito clara. O Inter está apostando em um modelo de reforço. Recuperar atletas. Isso está claro. O Inter está querendo ser o Mirassol de 2026. Ontem eu brinquei dizendo que tem que parar com o lance de ser clínica de reabilitação, futebol, né? Mas tudo depende de quanto você tem. Vamos lá. E vou ter muito cuidado para dizer isso. Primeira coisa, cara, quando a gente fala tudo isso, não é secar. Não tem nada a ver com secar. Não tem nada a ver com ser pessimista. E principalmente, não tem absolutamente nada a ver contra torcer contra os caras que estão chegando. Pelo amor de Deus, eu conheço o Paulinho, cara. Quero que dê certo, quero que o Inter consiga encaixar os jogadores. O que a gente faz é uma análise diante, obviamente, de uma comparação que é natural. O patamar do Inter para essa temporada vai ser um patamar de sobrevivência. É um patamar que não é de pensar em grandes coisas, é sobrevivência. Pode beliscar aqui uma Sul-Sudeste, uma Copa do Brasil, assim, conseguindo encaixar. É por isso que eu defendo a ideia de se criar dentro do Inter um time muito competitivo, né? Eu sei que o Calvin não gosta do termo, né? Mas é um time competitivo, praticamente operário. Entende? Competitivo é o time ruim, né? Porque quando o time é bom, a última definição que tu dá é competitivo. Mas Por exemplo, o Flamengo. Ninguém chama o Flamengo de time competitivo, mas ele compete bastante. Só que, antes de tudo, ele é bom, ele é qualificado. Por quê? Porque é um time mais modesto. O Internacional terá, nessa temporada, um time mais modesto. O que o Inter fez? Segurou quem pôde, tá? Renovou o contrato, uns foram cláusula, outros foram renovação ali consentida, né? Beleza. Segurou quem pôde para não perder ninguém. Não se enxerga assim, pô, esse cara, o Grêmio tá fazendo isso, pô, tem um Jefinho aqui,
tem o Thiaguinho, etc. Os caras que vão receber minutos efetivos, a gente não tem a garantia de que os meninos da base vão receber depois, quando todo mundo se incorporar, minutos efetivos para pegar a consistência. Então vai ser uma ideia mais modesta. O que pega mais é como que esse time vai jogar, como que vai desempenhar, e aí vai o papel do treinador. Se for o nível, o índice de competição do ano passado, esquece, meu amigo. Esquece. Esquece. Faz crescer isso, porque é o jeito. Não esperem um time brilhante. Não esperem os conceitos. É um time que gosta de ser protagonista, gosta de propor. Eu não imagino isso. Não vou imaginar isso. É o que tem do ano passado, com reforços desse nível aí, do Paulinho Paula, que eu torço para que funcione, né? Torço para que dê certo. Assim, desejamos todos aqui boa sorte ao Paulinho Paula, boa sorte ao Félix Torres, boa sorte ao Inter com todas as contratações, mas nós estamos aqui fazendo uma análise prévia. Os jogadores muitas vezes surpreendem, às vezes a gente espera muito de um atleta, ele não entrega nada, às vezes a gente espera pouco e ele vai bem. Que seja o caso, mas que é preocupante porque não é uma aposta, são várias apostas. Entendemos a realidade financeira, mas isso preocupa o torcedor para saber o que vai ser do Inter na temporada, né? Porque eles falam, ganhar um título, talvez nem seja isso que o torcedor está pensando. É uma temporada pelo menos de tranquilidade, que o Inter não termine o ano com a mesma possibilidade de queda que terminou em 2025. Né? Sobrevivência. Isso não dá. Clubes do tamanho da dupla Grenal não podem viver a temporada preocupados com o Z4, mas precisam ter atenção, porque o campeonato está cada vez mais complicado. Vamos virar a pauta porque tem informação importante também relacionada a possível reforço no Grêmio.